Aí, se vocês quiserem contar um pouco, Érica, sobre o Latam, né, como que surgiu as Masters e tudo mais, a gente vai fazendo essa jogada aí para começar. Bom, obrigada, Laura. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada por todos estarem aqui. A gente está bem feliz com a presença, com a aderência. A gente vai falar um pouquinho mais, mas a gente produziu um evento de mercado chamado Latam Content Meeting. Aconteceu no Rio de Janeiro, em março desse ano. E uma das propostas de ter esse evento no Brasil é incentivar e trabalhar pela capacitação dos profissionais brasileiros, em especial para trabalhar com o mercado internacional, né? E aí surgiu essa ideia de fazer de promover uma série de masterclasses. Eu conheci a Érica antes, e aí o evento junto com o Fernando, eles trouxeram essa ideia da gente trazer para o Cineforma, juntar as forças, né? Cineforma é uma plataforma nova, agora de cursos online ao vivo. A nossa busca realmente é trazer o audiovisual como negócio, mostrando a potência da indústria e como a gente faz para viver dele, não para sobreviver dele. Que isso, né, a gente não pode aceitar essa situação. A gente tem cursos voltados à produção executiva e a outros cursos que a gente chama de pílulas dentro da produção executiva. Um deles, por sinal, é de coprodução, Brasil e Mundo, que também é com a Érica, e aí é um curso, obviamente, muito mais denso, tem muito mais horas e tudo mais, porque realmente essa foi a ideia inicial. Mas era isso, qualquer dúvida, por favor, podem falar. E espero que vocês gostem aí, não só dessa, mas das outras masters que a gente vai fazer. Obrigada, gente. Isso. Muito obrigada, Laura, e obrigada pela parceria com o Cineforma, por ter topado a parceria com o Latam, né? Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui com uma apresentação. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Eu não vou me ver. Bom, eu vou até desligar minha câmera porque eu não estou me vendo, tá? Esse é um masterclass sobre coprodução internacional, né? Uma introdução à coprodução internacional. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é e como funciona uma coprodução. A primeira coisa é que uma coprodução, em linhas gerais e de uma forma bem simplificada, uma coprodução é quando dois agentes, uma coprodução internacional é quando dois agentes econômicos, duas empresas produtoras, duas empresas produzem, duas empresas, cada uma de um país ou de vários países, produzem, trabalham numa obra audiovisual. Tá? E aí essa obra audiovisual ela pode ser para o cinema ou para a televisão, ela pode ser para filmes, para séries, para ficção, para documentário. Tá? E aí, quando chegar lá para frente, eu vou falar um pouco dos acordos que o Brasil tem com outros países, e aí a gente conta um pouquinho do que cada acordo permite. Tá? Então, cada uma dessas partes vai entrar com aportes financeiros, com uma equipe criativa, né? Então a direção, roteiro, aí a gente pode falar também de montador, montadora, a gente pode falar de direção de fotografia, né? Então, a equipe técnica, a equipe criativa, trabalha em conjunto também em relação às questões logísticas, aos direitos e aos lucros que são compartilhados entre esses dois coprodutores. Esses direitos e esses lucros de uma obra, eles são divididos de acordo com o percentual dos direitos patrimoniais de cada envolvido. Então, por exemplo, quando a gente tem uma coprodução da Grifa, a gente tem uma coprodução de uma produtora brasileira com uma produtora francesa, e aí a Grifa é a produtora minoritária, ela tem 20% dos direitos e a França tem 80%. Então, os aportes financeiros vão ser relativos a esses 20%, e os direitos patrimoniais também vão ser divididos na mesma proporção. Os direitos patrimoniais e, enfim, os lucros do licenciamento, da distribuição dessa obra, né? E aí eu coloco aqui um trechinho do livro da Angelisa Stein, que eu recomendo bastante, que é sobre coprodução. Apesar desse nome, coprodução cinematográfica, ela fala também de
obras para televisão. Um dos primeiros passos para a gente começar a falar de coprodução internacional é a gente entender a importância de alguns órgãos e algumas instituições. Então, eu fiz uma relação aqui dos órgãos brasileiros. Eu me ative só aos órgãos brasileiros, tá? Porque são muitos órgãos internacionais e cada país tem os seus, então a gente fechou aqui e trouxe só os brasileiros, os órgãos e as instituições brasileiras, tá? Em nível federal, a gente começa com o Ministério da Cultura, a Secretaria do Audiovisual e a Agência Nacional do Cinema, Ancine, que regulamenta, que trabalha pela regulação e fomento do setor. Então, a gente vai ver a importância desse fomento e dessa regulação um pouquinho mais para frente. Aqui em São Paulo, a gente tem o governo federal e a gente tem o PROAC. Esses dois órgãos estão aqui porque a gente tem programas estaduais de fomento ao audiovisual, e neles a gente tem linhas que são... o ano passado, no PROAC, a gente teve uma linha específica para coprodução internacional, e o PROAC é um mecanismo que permite também captação de recursos para coprodução internacional. Tá? Então, por isso é que eles estão aqui. E aí a gente se ateve aqui a São Paulo, porque a gente tinha que fazer uma escolha, né? São muitos estados, e a gente focou aqui em São Paulo, que é onde está sediada a Grifa. E o governo de São Paulo, ele também tem, além da criação do PROAC, né, do Programa de Ação Cultural aqui do Estado de São Paulo, que funciona através de dedução. A gente tem duas possibilidades de trabalhar com o PROAC, que é através de captação indireta, então via dedução de ICMS, e a gente tem os editais. Além disso, o governo do estado ele também tem um programa que chama Creative SP, que apoia a ida de profissionais para mercados internacionais. Não só profissionais do audiovisual, mas de outras áreas da economia criativa, como livros, quadrinhos, enfim, né? Mas eu vou me ater aqui à nossa aula. Em nível municipal, a gente tem a Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, e a gente tem a SPCine, são órgãos que trabalham juntos em algumas iniciativas. A SPCine também trabalha com o governo federal em algumas iniciativas, e a SPCine tem um papel super importante aqui em São Paulo, no sentido de fomento e de incentivo à indústria. Tá? Então, tem também editais que colocam recursos financeiros em projetos, isso pode ser usado em coproduções, e também tem outros programas para incentivar a vinda de produções para o Brasil. Também vamos passar por isso rapidinho aqui, tá? Fora isso, a gente tem as instituições brasileiras, que não são órgãos governamentais, né? Como a Brave, que é uma associação de produtoras audiovisuais independentes. A Brave tem esse programa que é o Brazilian Content, que é um projeto de exportação do audiovisual. A gente tem o Cinema do Brasil, e que é em parceria com a Apex e a Ciaesp. A Apex também sempre foi apoiadora dos projetos do Brazilian Content. A Apex, para quem não conhece, é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos. Ela não trabalha só para o audiovisual, né? São em várias outras áreas da economia brasileira. É importante também que a gente conheça e entenda um pouco não, né? É importante que a gente entenda, mas eu vou falar bem rapidinho aqui, o papel das Film Commissions também. A gente tem Film Commissions em diversas partes, em diversos países. Aqui no Brasil, a gente tem uma Film Commission muito forte aqui em São Paulo, que é a SP Film Commission. E essas Film Commissions, elas exercem esse papel de fornecer um apoio logístico e operacional para os projetos. Então, todas as gravações que a gente fizer na cidade de São Paulo, sendo uma produtora brasileira, né, a gente precisa entrar em contato com a SPCine, com a SP Film Commission, para ter autorização para gravação. Mas eles não só autorizam a gravação, eles vão dando todo o suporte, eles vão ajudando nesse processo para que essa gravação aconteça. Isso em ruas, em praças públicas, nos aparelhos públicos. Então, se você vai gravar no Teatro Municipal, sei lá, na Câmara dos Vereadores,
a gente tem que passar pelas Film Commissions. E quando uma produção internacional é feita aqui no Brasil, ela também precisa passar pela Film Commission, mas através de uma produtora brasileira, porque isso também é importante contar aqui para vocês, porque a gente tem uma diretriz brasileira, uma lei brasileira que diz que para uma empresa internacional fazer uma gravação no Brasil, ela precisa ter uma produtora brasileira. Tá? A empresa internacional não pode chegar e simplesmente gravar uma obra, seja de publicidade ou não publicidade no Brasil. Ela precisa trabalhar em conjunto com uma empresa produtora brasileira, a não ser nos casos de jornalismo, que não precisa dessa autorização. A SPCine, voltando aqui um pouco para a SPCine, ela tem esse programa de cash rebate, que é um reembolso, é um programa que permite um reembolso de parte das despesas realizadas durante a produção de uma obra. Então, parte das despesas, parte dos gastos dessa obra no Brasil podem voltar para essas empresas produtoras, tá? A SPCine, ela teve essa iniciativa, o cash rebate, ele acontece, esse programa, ele existe em vários países do mundo, né? Mais de 90 países, e aqui no Brasil foi implementado pela primeira vez através da SPCine, em parceria com o governo do estado de São Paulo. Então, eu coloquei aqui só um trechinho, né, só para vocês terem ideia, do programa de 2021, depois de 2022 foram 40 milhões. Aqui tinham, em 2021, o governo e a prefeitura, eles investiram e a SPCine investiram 8,5 milhões, isso quer dizer que esse total de 8,5 milhões é o valor que pode voltar para as produções. E em relação a percentuais, o que pode voltar para as empresas produtoras é de 20% até 30% dos valores investidos. Ali no ano de 2021, tinham 2 módulos, um para longa-metragem e séries, só de ficção, tá? Tinham 2 módulos que eram 2 milhões, 1 milhão, mas permitia longa-metragens e séries de ficção e animação, não tinha para documentário. E essa é uma questão que a gente gostaria muito que tivesse, né? Eu vou falar um pouco, bem rapidamente, também sobre os marcos legais federais, que são importantes para a promoção das coproduções brasileiras com o mundo. Então, a gente tem aqui uma linha do tempo. E aí começa lá com a criação da Secretaria do Audiovisual. Aí a gente tem isso em 1992, em 1993 a gente tem a criação da Lei do Audiovisual, que permite a captação de recursos financeiros através de dedução fiscal. E por que eu estou passando por essa parte aqui, né? Porque esses recursos captados via lei do audiovisual, eles podem ser utilizados em coprodução. No caso do artigo 1º-A da lei do audiovisual, que capta recursos via dedução do imposto de renda. Aí em 2001, a gente tem, né, a criação da Agência Nacional do Cinema, da Ancine, que é fundamental para estruturar todas as outras políticas públicas que vêm a partir daí, né? Aí entra o artigo 39, os FUNCINES, para apoio de produção cinematográfica, né? Em 2006, vem o Fundo Setorial do Audiovisual, que é abastecido com as Condecines, né, a título e remessa, e aqui, até 2011, a gente tinha uma captação de recursos via Condecine bem tímida, que estava ali na casa dos 50 milhões de reais. E aí, em 2011, por fim, vem a regulação da TV paga, com a Lei 12.485, que estabelece cotas de programação para TV paga e cria a Condecine Teles. Com a criação dessa Condecine Teles, em que as empresas de telecomunicação passam a recolher essa Condecine, esse valor de Condecine, aí a gente passa a ter um fundo setorial que de 50 milhões ele passa para 1 bilhão de reais de recursos. E isso é muito importante, por quê? Porque a partir desse... É um incentivo, a gente passa a ter condições de entrar numa mesa de negociação com players internacionais, né? Então, a gente tem a lei do audiovisual,
a gente tem ali no estado de São Paulo o PROAC, que eu passei rapidinho, e a gente tem aqui o fundo setorial, que a gente pode fazer coproduções cinematográficas a partir de editais específicos para coprodução internacional, e também a gente pode fazer coprodução para outros editais lançados no fundo setorial que não sejam específicos para coprodução. Não sei se isso ficou confuso aí, mas se ficar, vocês mandem ali a pergunta aqui para a gente. E aí eu vou passar também pelos acordos bilaterais e multilaterais que o Brasil tem com outros países. Então, quando a gente fala de acordos bilaterais ou multilaterais, a gente está falando de acordos em que o Brasil firmou com outros países para facilitar as negociações no caso de uma coprodução. Quero mostrar para vocês aqui a linha do tempo. Esses acordos estabelecidos, eles vão dizer ali quanto cada país tem que ter para ser considerado qual é o percentual mínimo para uma produtora ser considerada coprodutora, e para aquela obra, na verdade, se tornar uma obra nacional nos 2 países, ou mais países, em que esse acordo vai se dar. Então, vamos lá. A gente pode, aqui no Brasil, a gente não tem um acordo de coprodução, por exemplo, com o Japão, nem com os Estados Unidos, né? A gente pode fazer uma coprodução com os Estados Unidos, uma coprodução Brasil-Estados Unidos? Sim, a gente pode, mas não vai ser através de um acordo. Em geral, esses acordos vão estabelecer ali que para a obra ser considerada brasileira, ela tem que ter, a produtora brasileira tem que ter no mínimo 20% dos direitos patrimoniais dessa obra. No caso de uma coprodução em que a gente não tenha um acordo, a gente é obrigado a ter no mínimo 40% dos direitos patrimoniais para essa obra ser considerada brasileira. E a gente é obrigado também a ter no mínimo 2/3 da equipe artística e técnica brasileira. E por que é tão importante para a gente que essa obra seja brasileira? Porque a partir do momento que essa obra é brasileira, ela entra numa série ela entra nas políticas públicas brasileiras de cotas, sejam as cotas de tela para o cinema, sejam as cotas de programação para a TV paga. Então, sendo uma obra brasileira, ela já vai ter um espaço, o espaço dela na programação é maior, tá, do que uma obra internacional. A gente tem um mercado, principalmente aqui no Brasil, em que a gente tem um mercado de cinema em que a maior parte das obras ainda vem dos Estados Unidos, né? E aí a gente tem ali um percentual de obras brasileiras e um percentual menor de obras internacionais. Então é importante que essa obra seja brasileira. Aí o Brasil tem acordo com esses países, e aí cada país, cada acordo, além de estabelecer os percentuais mínimos de direitos patrimoniais, vai estabelecer também que tipo de obra pode ser coproduzida através desses acordos. Então, com o Canadá, por exemplo, ele é um acordo mais amplo que a gente tem hoje, que abarca tanto a televisão quanto o cinema. Já o acordo com a França, ele é limitado ao cinema. Então, a gente vai passar por cada um desses acordos para entender se o nosso projeto se enquadra em algum deles que está vigente. Aí o Brasil também tem um acordo multilateral, que é com todos esses países listados aqui, né, entre Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Espanha por adesão, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. E aí, quando não tem um acordo, eu já falei aqui um pouco para vocês, as regras estão estabelecidas na Instrução Normativa 106 da Ancine, tá? E aí ela está aqui, a empresa produtora tem que ter no mínimo 40% dos direitos patrimoniais e 2/3 da equipe técnica. Uma outra questão é que quanto a gente tem que ter no mínimo 40% dos direitos patrimoniais, a gente tem que ter um aporte de recursos financeiros equivalente. E dependendo do tamanho da produção, isso pode ser um impeditivo para a gente conseguir entrar numa coprodução e essa obra ser considerada brasileira, né? Principalmente quando a gente tinha aqui
Quando os limites de captação via artigo 3º-A eram mais baixos. Antes estava limitado a 4 milhões, dezembro do ano passado passou a ser de 12 milhões, então a gente tem um pouco mais de condições, mas ainda assim a gente tem que colocar 40% dos recursos financeiros, né? Eu vou falar um pouquinho dos pontos favoráveis e dos desfavoráveis, mas eu vou passar para o Fernando falar um pouco da experiência da Grifa em alguns projetos. Bom, vamos lá. Em relação às possibilidades de pontos favoráveis, né? A gente tem essa maior oportunidade de captação de recursos financeiros, porque a gente tem a captação de recursos no nosso país e no país estrangeiro. Assim como a gente tem o fundo setorial, assim como a gente tem as nossas leis de dedução fiscal, os editais federais, municipais, estaduais, assim como a gente tem diversos mecanismos para conseguir os recursos para colocar numa obra, os outros países também têm, sejam esses recursos públicos ou privados, né? Então, a gente aumenta essa capacidade de captação de recursos. A gente tem acesso ao mercado dessa produtora parceira. Então, se a gente vai coproduzir com a França, e e essa obra é considerada francesa também, se a gente respeita as regras ou da IN 106 ou do acordo Brasil-França, essa obra é considerada francesa, essa obra vai cumprir tela no país, na França também. Então, a gente passa a ter participação, não só a gente tem essa distribuição maior. E a gente abre, por exemplo, no Canadá, ele tem acordo com mais de 50 países. Então, a relação do Canadá com outros países é uma relação tecnicamente mais tranquila. Então, a gente abre a possibilidade também para distribuição para outros países, para negociação com outros países, né? Existe a possibilidade de barateamento nos custos dos insumos, dependendo de onde a gente vai gravar, o que a gente pode fazer de acordo entre os países, né? A gente pode ter uma parte importante, que é o aprendizado com as empresas parceiras. Então, voltando ao Canadá, o Canadá, por exemplo, é um país que tem uma expertise muito grande em animação. Então, coproduzir com o Canadá uma animação, e a gente tem vários exemplos aqui no Brasil, como o Meu Amigãozão, a gente tem o Peixonauta, que também é uma coprodução com o Canadá. O Canadá tem essa expertise em animação. Então, quando a gente coproduz com um país que já faz isso muito bem, isso possibilita o aumento do nosso aprendizado, né? E é uma especialização em algumas tarefas que a gente não tem, e aí vice-versa, o outro país também aprende com a gente. E a possibilidade de exploração de temas em que os dois países se identifiquem. E aí tem o caso de várias coproduções da Grifa, que fala de natureza. Aí eu vou passar para o Fê, porque eu já me estendi aqui bastante, para ele contar um pouco para a gente sobre as possíveis desvantagens e seguir para as produções brasileiras. Obrigado, Érica. Sempre bom ver a Érica falar, gente. A Érica entende muito, é muito boa, é muito legal. Mas falando um pouco sobre coprodução, né? É lógico que existe uma vontade, muita gente, também quero coproduzir com a NHK do Japão, coproduzir com a AT na França, na Alemanha, com a ZDF, com a BBC, com a CBC, né? São canais muito importantes e muito poderosos que tem no mundo, e é lógico que isso para a gente é muito bom, né? Assim, as perguntas das pessoas, né? Eu acho que a Erika já respondeu assim, por que coproduzir, né? Primeiro, assim, não é tudo que é coproduzível, né? Não é qualquer projeto que pode ser coproduzível. Você tem projetos que são projetos para o mercado brasileiro, igual tem projetos que são só para o mercado alemão, né? Então, assim, eu acho que a primeira questão que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo uma coprodução é realmente ter um investimento grande da pessoa ou da produtora de entender o outro mercado, né? De entender qual é a possibilidade real hoje de você fazer uma coprodução com a Alemanha, ou com a França, ou com o Japão, ou com Israel, né? Assim, qual é o tamanho daquele mercado, quanto que eles investem, né, numa coprodução, que tipo de projetos que eles estão procurando, né? Eu sempre falo que, assim, antes de vender um projeto de coprodução, né, a primeira coisa que a gente vende é a credibilidade da sua empresa, porque um projeto é uma coisa muito
frágil no sentido que é isso, né? Você está falando de um projeto de 3, 4, 5, 10 milhões de reais, e o primeiro passo do projeto, né, normalmente, mas assim, ele tem um papel, né? Ele tem, está muito bem desenvolvido, está muito bem desenvolvido, mas ainda, de certa forma, é frágil no sentido de você convencer alguém do outro lado, que não te conhece, que muitas vezes não conhece o Brasil, que não conhece nada, de entrar nessa aventura com você, né? Então, assim, é muito importante as pessoas que querem e desejam fazer a coprodução, elas estarem nos mercados e se relacionando com essas pessoas. Não é um mercado tão grande assim, porque você tem um número de produtoras brasileiras que estão aptas para a coprodução e que vão nos mercados internacionais, como você tem um número de produtoras francesas que fazem isso, tem um número de produtoras alemãs que fazem isso, e se você começa a ter uma dinâmica de ir nos mercados regularmente, você vai ver que, na verdade, é um grupo meio fechado ali, assim, não é uma loucura, não é assim, não tem, assim. Então, assim, eu já sei na Europa quem coproduz, né? Eu já sei nos Estados Unidos ali, então a gente vai, a gente se encontra, a gente conversa, a pessoa pergunta o que você está produzindo, você fala o que você está produzindo, e depois de um ano, quando você volta lá, você mostra o que você produziu. Então, assim, tem uma questão ali de uma sedução de todas as partes, né? E a gente não precisa ter o nosso complexo de vira-lata, achando que a gente que tem que ficar provando para eles, mas eles também têm que provar para a gente, né? Porque tem gente boa e ruim no mundo inteiro. Então, poxa, o cara quer coproduzir, mas será que esse cara tem capacidade? Qual é a história? O que ele já fez? O que ele já não fez? Né? Você vai pegar as referências. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estar atento quando você quer fazer produção é você realmente se dedicar a isso. É um investimento relativamente alto, não vou te falar que é um investimento barato. Né? É lógico que você pode fazer, não, eu quero fazer coprodução só com a América Latina. Pode ser uma opção, né? Eu tenho vários produtores amigos que produzem muito com a América Latina, que não estão muito preocupados com os Estados Unidos ou com a Europa. Mas mesmo isso, ela fala assim, não, tá bom, então eu vou no Ventana Sul todo ano, né? Então ela escolhe um mercado internacional que ela vai todo ano para encontrar esses parceiros, para ver o que as TVs do outro lado estão querendo, o que as produtoras do outro lado estão querendo, né? E cada mercado tem uma especificidade, né? Por exemplo, assim, o Chile é muito aberto para fazer coprodução com o Brasil. Os orçamentos são menores, né? Então, às vezes, uma produtora fala, pô, não, o Chile está mais perto de mim, a gente vai conseguir ter um namoro ali talvez mais frutífero, porque o orçamento dele está mais perto da minha realidade aqui. Por exemplo, quando você vai fazer uma coprodução com a Alemanha, os orçamentos dos alemães são muito mais altos do que o nosso. Então, às vezes, é uma certa dificuldade de você conseguir chegar num projeto e chegar numa sintonia possível, né, em termos de recurso, né, em termos de possibilidade realmente de produção. Eu não digo em termos de capacidade eu digo que nós brasileiros não devemos nada para ninguém. Assim, a gente tem uma qualidade muito boa de produção, né, a gente tem técnicos maravilhosos, a gente tem ótimos diretores, ótimos roteiristas, mas é lógico que assim é um exercício de diplomacia que é feito entre todas as partes, né? Entre a parte brasileira e a outra parte, e às vezes é mais do que uma parte, né? Às vezes é um namoro, às vezes vira um trisal, e às vezes vira uma loucura que você tem. A gente já teve projetos que a gente produziu com 7 países diferentes, mas você sempre tem que ter um líder, né? Que a gente fala assim, alguém que é aquela produtora, aquele país que vai meio tomar conta do projeto. Né? Assim, quais são as dificuldades? Né? Acho que as dificuldades é alguma das que eu falei. Primeiro, a partir do momento que você se engaja ali e arruma um parceiro de coproduzir, você ligou um cronômetro ali, um timer reverso, né, que o tempo vai acabar, e ligou um taxímetro que você precisa do dinheiro. Então, é aquela coisa, né? Tá bom, fechei uma coprodução com a França, um projeto de 1 milhão, o francês fala que vai arrumar 100 mil euros, e você fala que vai arrumar 500 mil reais, né? Então, você tem que arrumar os 500 mil reais e o cara tem que arrumar os 100 mil euros dele. Fora do Brasil, você tem mecanismos bem mais ágeis, né, para o parceiro buscar os recursos, né? Então, o fato dele, né, por exemplo, no Canadá, o fato do canadense ter uma coprodução com um outro país já faz que ele acesse fundos específicos de coprodução, né? A gente, infelizmente, no Brasil não tem nenhum tipo de benefício por você ter conseguido uma coprodução. Né? A gente não tem nenhum acesso mais rápido a dinheiro, não tem nada. Então, isso é uma dificuldade, né? Não vou negar que é uma dificuldade. A outra dificuldade é a questão de língua, né?
não é todo mundo que fala inglês, né? A língua universal é o inglês. E fala, eu não falo inglês, como é que eu vou fazer? Tudo bem, não precisa, contrate alguém que fale, né? Não precisa ser você que está ali. Então, se você tem uma empresa produtora, você contrate alguém que fala inglês e mande essa pessoa que fala inglês representar a sua produtora. Não é nenhum impedimento, né, de você conseguir, ou você vai ter que estudar bastante inglês, mas, enfim, é uma parte importante e relevante do processo você saber que você tem que, no mínimo, saber falar inglês para entrar numa negociação. A outra questão é essa que eu já levantei, de realmente você conhecer bem o mercado com quem você está trabalhando, até para não dar uma bola fora, né? Você chega lá para o cara, um orçamento é muito baixo, um orçamento é muito alto, né? Você tem algumas revistas, a Real Screen, por exemplo, na página de documentário, ela até tem uma tabela, aliás, é uma revista não, hoje tem na internet, ela tem uma tabela que ela fala quanto que cada televisão internacional aporta de dinheiro numa coprodução, ela dá ali uma média. Então você fala, não, olha, a França e a Alemanha, se entrar uma AT, ela vai dar por volta de 100 mil euros. Se for para o slot da AT de sábado à noite, consegue aumentar. Se for um filme de 90 minutos, vai ser um pouco mais. Se for um filme de 30, vai ser um pouco menos. Então, você tem algumas especificidades que você só vai aprender mesmo indo para o mercado e estando de peito aberto, né? Esses mercados, né, eu falo muito do Sunnyside e convido quem quiser ir para o mercado para o Sunnyside, que agora em junho, né, vai ter o Ano do Brasil na França, vão ter um grupo de brasileiros bacana, a gente vai estar lá. Por quê? Porque é um mercado não tão grande, é um mercado de umas 2.000 pessoas, mais ou menos, um pouco mais do que isso, né? Então ele não chega a ser um MIPCOM, que tem 15 mil pessoas, que acontece no Palais do Festival lá em Cannes. Então é um mercado um pouco mais íntimo, que você consegue, às vezes, encontrar um cara bacana no cafezinho, bater um papo com ele, no corredor. Então, assim, então ali, às vezes, um produtor que não tem ainda tanta conhecimento de mercado, ele consegue ter acessos melhores e ele tem muitas palestras e seminários muito importantes para quem está no mercado, porque, assim, no mercado internacional, diferente um pouco do que tem no Brasil, existe uma previsibilidade já muito grande dos canais, o que eles vão procurar nos próximos anos, né? Então, ele já sabe que daqui a um ano ele vai fazer, sei lá, uma semana para falar sobre o envelhecimento da mulher. Estou inventando aqui qualquer coisa. Então, ele vai buscar horas e horas de documentário que fala sobre o envelhecimento da mulher. Vai falar um que fala sobre o que faz envelhecer a mulher, o outro vai pegar sobre um casal, uma mulher idosa vivendo hoje, o outro vai falar sobre as doenças. Então, eles fazem muitas essas semanas temáticas. Então, assim, você tem uma previsibilidade já grande do tipo de conteúdo que eles estão procurando. Isso, para a gente, é ótimo, no sentido que você já consegue meio ir desenvolvendo projetos um pouco mais assertivos no que os canais estão procurando. Se você está no mercado, você já sabe o que eles estão procurando, né? E os canais, depois de um tempo que você está lá, eles já pedem para você, né? Eles já chegam para você, Fernando, a gente vai fazer, a gente está procurando esse tipo de conteúdo, agora a gente está procurando mais esse conteúdo de ciência, né? No mercado internacional, tem uma figura que no Brasil agora está começando a se desenvolver, que é o Commission Editor, né? Que é a pessoa que ela é dona do slot de programação do canal, sendo um pouco simplista, assim. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem uma pessoa ali que trabalha na BBC que ela só cuida de projetos de ciência, né? Então, ela cuida do horário de quarta-feira à noite, passa um programa de ciência, ela tem, por obrigação, dentro do escopo de trabalho dela, ela tem que ter 52 programas por ano de ciência, sendo que desses 52 ela vai fazer a aquisição de 25, ela vai produzir mais 20, e vai produzir internamente mais 5, sei lá. Então, ela tem lá já toda uma métrica que ela desenvolveu. Isso ajuda muito a gente no mercado, de você já ter os projetos e falar com as pessoas que são as pessoas que te interessam. E existem mercados também específicos para assuntos específicos, né? Por exemplo, existe um mercado que eu gosto muito, que chama Science Congress, que é um mercado de audiovisual só voltado para projetos de ciência. Então, às vezes, você fala, porra, não, essa é a minha vida. Como existem mercados específicos para projetos de esporte. Cara, essa é a minha vida. O outro tem um mercado específico para projetos de natureza, né? Ou ou projetos de mergulho. Então, assim, o mundo tem muita oportunidade, né? As oportunidades estão abertas. Então, você tem que estudar um pouco, conhecer, ir atrás e para focar, para ser um pouco mais assertivo aonde você quer chegar e que tipo de projeto que você quer fazer. O Brasil tem uma história muito curiosa, eu acho, assim, na questão da coprodução internacional.
O Brasil sempre foi um país muito fechado em termos de coprodução, né? E as pessoas no mercado internacional sempre ficam me perguntando, mas por quê? Mas por quê? Porque você chega sei lá, na Suíça, a Suíça é um paizinho que é sei lá, do tamanho do estado de São Paulo, é um país pequeno em termos de população, em termos de recursos, então assim, não justificava eles ficarem fazendo projetos só para serem exibidos na Suíça. Então a Suíça, por costume, procura outros países nórdicos para fazer coprodução. Então ela também, não, a França a mesma coisa, é grande, mas não se compara ao Brasil, né? O Brasil é 24 vezes maior do que a Alemanha, para vocês terem uma ideia. Então, assim, o Brasil, durante muitos anos, ele teve uma produção audiovisual que era uma produção que o mercado interno se bastava. Mesmo as grandes TVs brasileiras, o mercado interno se bastava, né? Então, a Globo, como segunda maior casa de produção do mundo, né? Só a ABC nos Estados Unidos é maior do que a Globo, ela nunca se preocupou em fazer coprodução internacional, porque o dinheiro que tinha aqui no Brasil estava ótimo para ela, então ela não estava nem aí para o mundo nessa necessidade de fazer coprodução com outros países. Então, assim, o mercado brasileiro era grande o suficiente, vamos viver só do mercado brasileiro. Então, a gente teve esse histórico no Brasil durante muitos e muitos anos, onde o Brasil não tem esse costume da coprodução, né? As pessoas, durante muito tempo, elas viviam só em função do mercado brasileiro, né? Isso também no cinema, né? Isso na televisão, então, nem se diga, né? Que até hoje a gente fala assim, né? Se eu pergunto para vocês, assim, que coprodução internacional que tem o SBT, que tem a Bandeirantes, que tem a Globo? Não tem, não existe. A coprodução internacional, ela está hoje na mão das produtoras independentes. E agora, com alguns streamings ligados a esses grandes programadores, você tem coproduções internacionais, mas não é por elas, né? Então, assim, a Globoplay faz, ela tem até um departamento interno hoje só para coprodução internacional. Mas não é com uma produção feita na Globo, é uma produção feita por uma produtora independente, que a Globoplay ela é parceira, e o parceiro brasileiro vai buscar um coprodutor internacional. Então, eu acho que a gente tem algumas questões bastante relevantes, até da gente entender o porquê que a gente, hoje em dia, é interessante, porque hoje em dia, quando você chega no mercado, o Brasil tem um pouco de bochiche, um pouco da bola da vez, né? O Brasil está um pouco na contramão do que está acontecendo no resto do mundo, está existindo um downgrade muito grande, por exemplo, em número de assinaturas de streaming na Europa, e o Brasil continua crescendo numa velocidade enorme em número de assinaturas de pessoas consumindo conteúdo audiovisual, e a perspectiva, até pelo menos 2028, é que essa curva continue uma curva ascendente bem significativa, né? Assim, é lógico, a Netflix caiu um pouquinho, a Amazon está subindo, a Globoplay deu um salto, né? Então, assim, você tem ali uma certa dinâmica dentro desses players, mas em números de subscrição, a gente continua crescendo. Isso é bom? É bom, né? Por quê? Porque, de alguma maneira, esses caras vão precisar de conteúdo, né? E nós estamos aqui como produtoras que podemos oferecer esses conteúdos para esses canais, né? Mas é um processo natural. Então, assim, as pessoas pensam, Fernando, vale a pena o mercado? Sei lá, eu sou meio suspeito porque eu estou no mercado internacional há muito tempo, eu acho que vale, né? Eu gosto, sei lá, acho bacana, né? A gente já coproduziu, outro dia a gente contou na Grife, a gente coproduziu com mais de 30 países no mundo, né? É muita gente, né? Você vê uma produção sua passando no Japão, é divertido, sendo falado em japonês, sendo falado em alemão, sendo falado sei lá, em sueco. Então, assim, tem uma coisa bacana para ser feito. Quer colocar a apresentação de novo, Érica? A gente está com o tempo já bem limitado, Fê. Eu falei muito. Não, imagina, eu também falei. Que é muita coisa para falar num tempo bem curto, né? Mas a gente vai... Daqui, né? A gente tem... eu vou passar só por alguns projetos da Grifa, para a gente dar alguns exemplos do tipo de projeto que a gente pode fazer, que a gente pode coproduzir, e aí depois a gente precisa passar para as perguntas, tá? Tá bom. Então, uma das últimas coproduções foi o Rios Voadores, né? O Rios, assim, é uma coprodução com a França, com o Japão, com a TV Cultura aqui no Brasil. Foi uma coprodução
que a ideia original é nossa, porque tem isso assim, quem que é o proponente tem a ideia original, então a ideia original foi uma ideia original brasileira aqui, né? Foi trazida por uma parceira nossa, um projeto muito bacana, né? Houve um desenvolvimento muito grande, esses parceiros franceses, que a ZED é uma produtora bem importante na França, e ele fez uma repercussão muito grande internacional. Grande parte, né, como a Erika explicou, né, existe toda uma negociação em termos de talento, né, assim, existe uma diferença, por exemplo, de como é que se contam os pontos de talento no Brasil e na França. Né? Na França, você tem uma pontuação dependendo do técnico que está trabalhando. Por exemplo, o diretor vale 4, eles têm que fazer, acho que 8 pontos, se não me engano. O diretor vale 4 pontos, um técnico de som vale 2 pontos, um roteirista vale mais 4 pontos. Então, assim, tem um sistema de pontos que eles têm que fazer, e o Brasil ele tem um outro sistema, então você consegue chegar ali numa equilibrada de projeto. Mas foi um projeto muito bacana, ele fez uma repercussão, a gente ganhou muitos prêmios, né? Que nem, não sei se está escrito. Eu coloquei aqui, ó, a gente ganhou, e é importante também, assim, dizer que a gente tem muitos prêmios, é muito importante que a gente inscreva os nossos projetos em festivais, né, brasileiros e internacionais, principalmente nesses festivais que às vezes não são tão conhecidos, mas são festivais de nicho, e isso dá uma força muito grande para o projeto e também para a produtora depois mostrar que tem projetos de qualidade, né? Então, teve o de melhor documentário científico da Alemanha, que eu não vou saber aqui, é o Silber Saus. Troféu de bronze no Festival do Filme, também Festival de Ciências da França. E num outro aqui que eu também não sei falar francês. Fala aí, Fê. Troféu de prata no The Willy Green Awards. The Willy Green Awards. Esse prêmio na Alemanha é muito bacana, que esse é o principal prêmio de documentários científicos do mundo. É o que eu falei, você tem mercado para tudo, gente. Esse é um projeto muito científico. Vamos para o outro lá, Erika, porque eu estou preocupado com o horário também. Né? A gente teve o Funk Favela, que foi uma coprodução com o Canadá, né? E ele teve, eu esqueci de colocar aqui, mas foi um filme de baixo orçamento, bem baixo orçamento, e que teve uma repercussão incrível aqui no Brasil. Ele foi selecionado para o Festival Inédit, que é um festival nichado também de música. Ele foi exibido, ele ficou na plataforma na IC Play durante o festival, e agora a gente licenciou para a IC Play, e ele está agora participando de um outro festival, foi selecionado para um outro festival de Lisboa, que chama Festim. Então, ele teve uma repercussão importante dentro e fora do Brasil. Falar do The Cleaners, foi... O Cleaners também é uma coprodução com a Alemanha, é bem importante. A gente ficou na lista do Oscar com essa produção, a gente foi finalista do Emmy americano com essa produção, ganhou também, nem lembro mais quantos, ganhou muitos. Ganhou muitos prêmios, ganhou mais de 16 prêmios internacionais no mundo inteiro. Essa era uma ideia, o Cleaners era uma ideia que vieram dos alemães para a gente, que é um documentário bem bacana sobre os limpadores de conteúdo das mídias sociais, né? Que são pessoas que existem, né? Que fazem isso, é uma loucura. E o Novas Espécies também foi um outro que fez muito sucesso também no mundo, que a gente fez uma coprodução também, foi com a Alemanha, também com o Japão, sobre a maior expedição já feita de cientistas brasileiros no meio da floresta amazônica para descobrir novas espécies de animais, né? Tudo com apoio do Exército, né? Foi um projeto muito bacana. O que acontece, que eu acho que é legal falar isso, por exemplo, assim, a Japão, né, NHK, a Grifa já fez, acho que 6 ou 7 coproduções com a NHK. Nossa, é fácil? Não é fácil, é bem difícil, mas assim, existe, é o que eu falei antes, tem uma coisa de credibilidade. Depois que você fez o primeiro e dá certo, vamos fazer mais um. Então você vai abrindo outras possibilidades, né, com esses parceiros, né, as coisas vão ficando um pouco mais fluidas no sentido de você conseguir viabilizar os projetos. Aí, rapidinho, eu só queria falar aqui dos formatos, tá? Que esse formato da obra também pode variar de acordo com o mercado. No caso do Novas Espécies, ele teve uma versão de 90 minutos que foi para os cinemas e festivais, ele teve uma outra versão de 70 minutos que foi para a TV, foi para a Globo News, né, Fê? Foi.
E ele teve também em 2 episódios, no formato de série, em 2 episódios de 45 minutos para o mercado internacional. O que acontece às vezes, que é importante falar, é que às vezes o mesmo projeto você tem que fazer versões diferentes. Todo mundo fala assim, no Brasil tem essa coisa, né? Vamos fazer série, mas o slot no mercado internacional de série é muito difícil. Então, às vezes, você vai fazer um filme de 52, ou um filme... Geralmente, o filme de 90, ele vai quando é para Alemanha e França, no horário mais nobre, que é de sábado à noite, são poucos os filmes de 90 que você consegue fazer. Depois você tem, geralmente, filme de 52 e de 60. Agora, assim, a série não dá... Já fizemos série de 20 episódios para a França, mas é mais difícil você ter esse slot. Gente, só aproveitando, que eu acho que a maioria já entrou, já está no embalo, né? Como a gente teve uma procura bem grande, a gente ficou bem feliz com a aderência dos projetos, a gente resolveu, da Cineforma, dar uma outra contrapartida para quem tiver interesse em outros cursos, que a cada semana a gente vai fazer um sorteio por quem participou com 3 bolsas, uma de 100% e 2 de 50% para alguns cursos determinados. Nessa semana, no caso, para o curso de planejamento de produção, de ideia ao orçamento, é um curso que vai ser voltado desde da formação do projeto, entender, né, como que levando um projeto, pega um briefing, independente se é cinema, se é TV, se é publicidade, a gente vai passar por um todo, a realmente elaborar um orçamento, né, nessa prática, uma prestação de contas, ter exercícios práticos. Essa turma ela vai começar no dia 29/7 e vai até 7 de agosto, são 8 horas, 4 encontros, com a Milena. A Milena Mandolese, ela é produtora executiva. Nesse momento, ela está na gravação de Geni Zeppelin, por sinal, é uma grande produtora executiva, então vai ser para o curso dela. Eu vou deixar no chat um outro link que é apenas para quem tiver interesse em participar, e para presentear tanto essa oficina como a próxima, e nas outras semanas vai abrir para outros cursos, tá? É só um agradecimento mesmo, que foi muito incrível aí a aderência de todo mundo e a troca, então eu queria agradecer. Pessoal, a gente precisa encerrar. Quer encerrar, Laura? Queria agradecer o convite, né, de vocês, essa iniciativa, acho que é bem importante a gente, como setor, se unir cada vez mais, ter essa troca de experiência, essa troca de network também entre todo mundo. Então, realmente, agradecer a participação de todo mundo. Eu espero que a gente tenha conseguido, nesse tempo, juntos aí de quase 2 horas, contribuir um pouco, né, 1 hora e meia ali, contribuir com as dúvidas, com as perguntas. Caso surja outras questões, podem entrar em contato, a gente vai vendo como vai respondendo. Eu deixei os links também É uma no chat. introdução, né, Laura? Exato, é uma introdução. Tem muita coisa. Não teria como a gente falar tudo agora. Como eu tinha até contado para vocês no início, a Érica tem um curso voltado à coprodução Brasil e internacional na Cineforma, então, que é óbvio, é muito mais extenso, tem mais de 8 horas de curso, então é muito mais denso ali, mas é uma introdução para mostrar um pouco, para tirar algumas dúvidas, e a gente fica aí à disposição também do que precisar. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco, e temos mais 5 masterclasses aí, que quem também se inscreveu para participar essa semana tem outra na quinta-feira, então espero ver a carinha de vocês por lá. E eu agradeço mais uma vez o Cineforma por ter topado, e agradeço todo mundo que pôde participar. A gente ficou super feliz de estar aqui com vocês. Tá bom. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Vamos lá. Vamos com fé, gente. Vamos com fé que dá certo. Obrigada, gente. Obrigada. Uma ótima noite. Até mais.